Olá, família Kevin, bem-vindos, bem-vinda a mais um dia, a mais um momento de meditação, de reflexão, de parar tudo para pensar em Deus, em Jesus e Espírito Santo, parar tudo para meditar, para refletir, para olhar para nós mesmos, para ver como nós estamos e para transformar as nossas vidas. É momento de meditar. É momento de pensar sobre o nosso Deus e até que Ele venha. Aqui estamos nós, como cristãos, como discípulos, como seguidoras e seguidoras de Jesus, o nosso noivo que virá nos buscar e que nós estamos muito ansiosos, nós estamos muito regozijados, nossos olhos brilhando, o nosso coração batendo forte e dia e noite clamando e esperando. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o nosso noivo venha e que a gente faça a nossa parte como discípulo, como discípula, como noiva de Jesus, que aguarda o nosso amado, o amado da nossa alma, que adoramos dia e noite, que adoramos todo momento. A nossa vida é para adorar, a nossa vida é para bendizer, a nossa vida é para exaltar o nosso Deus Todo-Poderoso, viver os princípios. É isso que nós estamos falando, né? Nós temos falado nessas meditações, vários vídeos, em vários dias, né? Falando sobre os princípios. E hoje nós estamos concluindo, nesse vídeo nós estamos fechando sobre o vídeo da aliança. E você que está chegando agora, você, família Kevin, que está se unindo, que está chegando em nosso canal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse canal se chama A Kevin, que significa até que Ele venha. Quem é Ele? O nosso noivo Jesus. E nós, como discípulos e como discípulas, como noiva dele, nós estamos aqui animando ao outro, fortalecendo ao outro, trazendo palavras de vida, de alegria, confirmando, né, na confissão que nós estamos, na certeza que nós temos que somos filhos e filhas de Deus e que a nossa confissão de que somos dele e que pertencemos a ele é imutável. E nós estamos falando sobre o princípio da aliança. E se você não me conhece ainda, meu nome é Eliade Lisboa. E eu tenho uma honra muito grande de estar aqui conversando com vocês, de ser ministrada primeiramente com essas palavras e poder estar compartilhando com vocês tantas revelações, tanto bálsamo, tantos consolos, tantos alertas do nosso noivo, do nosso amigo Espírito Santo que está conosco, do nosso Pai, não é? Porque Jesus pediu ao Pai o Espírito Santo da verdade. E Jesus falou assim, ele vai guiar vocês na verdade, em toda a verdade. Então, é essa verdade que nós estamos aqui compartilhando, é essa verdade que nós estamos semeando da sua vida, nesse princípio do semear e colher, e a começar em mim essa semeadura, né? E vai lançando para vocês. Então, nós estávamos falando sobre o princípio da aliança, e tem uma música de Davi Sasser, que eu gosto muito, né, das canções dele, desse cantor, que fala sobre o nosso Deus de promessas, o nosso Deus de aliança. É uma canção que diz assim, canta aí, vamos adorar com essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
que ele fala se cumpre. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala se cumpre. Em Jeremias 1,12 diz que ele vela por suas palavras para as cumprir. Deus vela por suas palavras para cumprir, porque ele é Deus de aliança. Ele é Deus zeloso, que cumpre tudo que diz. E nós estamos falando aqui sobre aliança. E falando sobre aliança, né, nos 2 vídeos anteriores, Deus estava ministrando sobre Noé, o homem que ele achou graça aos olhos. E nesse homem Noé mudou toda a realidade de uma geração. Ele recomeçou com Noé. Ele achou uma pessoa, lembra dessa ministração? Ele pode achar você, ele achou a mim, ele achou você, né, profetizando para as nossas vidas. Encontrou essa pessoa que ele possa confiar. Essa pessoa íntegra, essa pessoa justa e que vai estabelecer aliança e vai acontecer o que Deus tem projetado na sua geração, na sua contemporaneidade, no seu contexto, onde você está, na família que você está, em cada realidade de conquista de território que você se encontra. Então, o nosso Deus, ele quer se aliançar, ele é completo, ele quer uma aliança completa, não é pela metade, porque a aliança ela é inteira. E o nosso Deus, ele é completo, ele é inteiro, e assim ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos também inteiros, que nós nos entreguemos por completo, com a aliança que não se quebra, com a aliança que é inquebrável. Então, a aliança está relacionada ao sangue também. Jesus, ele derramou o sangue dele sobre nós. O sangue dele em nosso favor, é o sangue da nova aliança. O sangue, ele é muito usado no Velho Testamento como símbolo da aliança. Então, nós vemos lá no Velho Testamento que os animais, eles eram sacrificados, o sangue era aspergido. O sangue como uma representação da purificação. O sangue como uma representação de um novo tempo, de um novo momento, de uma aliança. Que em Jesus é feita uma nova aliança pelo sangue dele, que é derramado na cruz. E aí nós vemos em Hebreus 9:22, o escritor de Hebreus está falando que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados, não há remissão dos pecados. Sem o derramamento de sangue, nós vemos lá no Velho Testamento como aqueles animais eram sacrificados. E Deus dava as condições, teria que ser os animais novos, teria que ser animais sem defeitos, teria que ser animais com a data específica, né? E a aliança, a aliança feita pela circuncisão também, quando Deus instituiu a circuncisão lá na época de Abraão e depois com Moisés, que a carne do prepúcio do órgão masculino era tirada aos 8 dias de vida, e ela era uma representação da aliança. E aí vem o sangue da aliança também. E aí nós vemos em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 8, falando sobre essa aliança. Êxodo 24, versículo 8 diz assim: Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, o sangue do animal que foi sacrificado, como uma simbologia, não é? E disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Então o sangue estava selando uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E aquele sangue, ele representava essa remissão, ele representava o selo do que Deus estava falando sobre a aliança. Então a aliança, ela está muito representada através do sangue. Em Lucas 22:20, quando Jesus vai cear, né, ele conversa com os discípulos sobre o sangue. Então aqui em Êxodo 24 nós estamos vendo Moisés falando para o povo de Israel: aqui está o sangue da aliança que Deus fez com vocês. O Deus que não quebra aliança, o Deus que é infalível, o Deus que honra, que vela e que zela pelo seu nome, que zela por sua santidade, né? Pela glória dele. E em Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, quando Jesus estava ceando com os seus discípulos antes dele morrer, né? Antes dele ser sacrificado, antes dele ser crucificado, ele falou com os discípulos sobre o sangue, e a gente
sempre lembra desse momento da aliança quando a gente ceia na igreja, né? Quando a gente faz esse momento memorialístico, esse momento de memorial sobre o sangue. E em 22:20, Jesus fala assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então Jesus está falando: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Só através do sangue de Jesus nós podemos nos aliançar novamente com Deus. Só através desse sacrifício que Jesus fez na cruz, se entregando por completo, derramando o sangue dele por nós, nos purificando de todo o pecado. Quando a gente evangeliza e usa o livro Sem Palavras, que é um livro só com as cores, nós temos a cor vermelha que representa esse sangue, o sangue que nos purificou, o sangue da nova aliança que nos redime, que nos resgata e que nos devolve a paternidade de Deus, que nos devolve como filhos, que tem aliança e que agora nós podemos falar diretamente com Deus. Olha o que Jesus fez, Jesus quebrou a inimizade que nós tínhamos com Deus por causa do pecado. Em Isaías 59 diz, 59:2, Isaías 59, no versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre a gente e Deus. Tudo que Satanás queria era isso, que continuasse a separação. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado não faz resplandecer a glória, o pecado não faz brilhar a glória de Deus, porque Deus não tem parte com o pecado. A santidade de Deus não tem parte com o pecado, mas o sangue não. O sangue da nova aliança de Jesus, derramado por nós, em nosso favor, mudou essa história. E agora nós podemos resplandecer, nós podemos brilhar por causa da glória de Deus que vem por essa nova aliança, por causa desse amor de Jesus por nós, de nos tornar amigos de Deus, de nos tornar filhos de Deus, ao recebermos Jesus em nosso coração, ao recebermos essa aliança, ao recebermos esse sangue, esse sacrifício em nosso favor. Que honra! Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Muito obrigada por tua aliança. Muito obrigada porque agora nós podemos de novo estar aliançado com Deus e podermos chamá-lo de papai, de papi, de paizinho, de querido, de meu amor, né? Nosso paizinho. Como é bom podermos usufruir dessa paternidade, usufruir da amizade com Jesus, da amizade com o Espírito Santo, da amizade com o Pai. E vivermos nessa atmosfera de harmonia, de alegria, de esperança, porque o sangue faz isso, o sangue de Jesus. A aliança faz isso. A aliança nos redime, a aliança nos resgata. A aliança traz nova esperança, novas expectativas. E a aliança, ela não suporta traição. A aliança não suporta rebelião, não suporta golpes, não suporta traição. Em Ezequiel 16, nós vimos lindamente a história de como Deus tratou Israel, nas origens dela, como ela estava naquele estado de abandono, naquele estado de solidão. Mas o Pai Deus adotou, o Pai Deus cuidou, o Pai Deus tomou para si como filha e cuidou como uma menina dos olhos dele, como uma menina carente, como uma menina que precisava de um pai. E depois do que aconteceu, a traição, a quebra da aliança, mas depois de novo Deus está de braços abertos através de Jesus e o resgate veio. Deus está de braços abertos porque Ele é esse Deus de aliança que não esquece, que ama e que está de braços abertos o tempo todo. Então a gente precisa respeitar, obedecer, não quebrar os princípios até o fim. Jesus não quebrou a aliança, Ele jamais faria isso. Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele honra princípios. E nós, como seus filhos, nós como aliançados, que recebemos Jesus em nossos corações, que recebemos o sacrifício, que recebemos a aliança, dissemos sim, recebemos o Espírito Santo, nós também precisamos ter esse caráter, precisamos ter essa conduta que não quebra aliança, que tem fidelidade, que tem lealdade, que tem amor. Quem ama não quebra alianças, quem ama suporta até o fim, como Jesus suportou, como o Espírito Santo está aqui conosco.
Olha o que Deus falou lá em Gênesis 6, né? Que ele não deixaria o espírito dele, o espírito com E maiúsculo, conter o tempo todo, né? Com o ser humano, porque o ser humano tinha essa conduta ruim. E aí ele reduziu o tempo de vida para 120 anos, porque existe uma militância, uma milita, né? Existe uma guerra, porque existe uma guerra entre a carne e o espírito, existe uma luta entre a carne e o espírito, e o espírito precisa prevalecer. A carne não, gente, a carne tem que perder sempre, né? E o espírito prevalecer. Então nós temos o Espírito Santo conosco, que está até o fim, e ele, o Espírito Santo, junto com a noiva, em Apocalipse 22, 17, está dizendo, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito está conosco com a noiva, e o Espírito vai ficar conosco até o fim. E nós também vamos ficar até o fim, porque nós vamos perseverar e nós vamos para o céu, nós vamos subir com o nosso noivo Jesus. E juntos com o Espírito Santo nós clamamos, vem, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o Espírito Santo ele é fiel à aliança, ele não quebra aliança, o nosso Deus não quebra aliança, Jesus não quebra aliança, o Espírito Santo não quebra aliança, e nós como filhos e filhas de Deus precisamos honrar esse princípio, honrar essa fidelidade, honrar a lealdade, honrar o nosso Deus soberano. Essa trindade maravilhosa que nos ama, que tem cuidado de nós, que tem zelado e que não esquece. Então, como está a sua aliança? Como você tem perseverado? Como está a minha aliança? Como eu tenho perseverado? Como você está vivendo esse princípio, né? Como nós estamos vivendo o princípio da aliança. Então não esqueçamos, volta lá os vídeos, estude os textos, reveja e nunca mais esqueça sobre os 7 princípios. Eles precisam estar na sua vida, eles precisam estar na minha vida, em tudo que nós fizermos. O dia todo, todos os dias, nós precisamos viver os princípios, precisamos ensinar para as nossas gerações, precisamos ensinar para as gerações de crianças, de adolescentes, de adultos, de jovens, de idosos, anciãos. Precisamos falar sobre os princípios, compartilhar, precisamos viver e praticar nas mínimas coisas, em tudo que nós fizermos. Nós temos aliança, vivemos o princípio da aliança, vivemos o princípio da soberania, do autogoverno, da mordomia, do semear e colher, o princípio do caráter, o princípio do autogoverno. Precisamos viver os 7 princípios que se ramificam em todos, né? Da individualidade, que faltou. Precisamos viver todos os 7 princípios, que eles se ampliam em tudo na nossa vida e em tudo que nós fizermos, para que nós tenhamos uma vida segundo o coração de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres, crianças, seres humanos, segundo o coração de Deus, e que Ele olhe para nós e diga, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Então precisamos fazer isso, né? Ele olhar para nós, sentir prazer, sentir alegria, porque nós estamos praticando a vida cristã como Ele gosta. Nós estamos vivendo uma vida de princípio, nós estamos amando a Ele com todo o nosso ser, reconhecendo, adorando, zelando, defendendo a sua dignidade, a sua integridade, defendendo os seus princípios e a sua santidade. Então, até que Ele venha, viva os princípios, e a gente se vê no próximo vídeo para falar de outros assuntos, de outras meditações muito boas, porque são trazidas dos céus, do coração de Deus para as nossas vidas. Muito bom estar com você. Desejo que você tenha um dia maravilhoso, repleto da bênção de Deus, e que vocês sejam filhos aliançados, filhos primogênitos, filhos caçulas, filhos de todas as idades, vocês sejam filhos aliançados. E que até que Ele venha, você fique cada vez mais firme, confessando e confirmando a sua confissão todos os dias, sem mudar, sem desistir, mas perseverando. Quem perseverar até o fim
vai ser salvo. Quem persevera até o fim vai ser recompensado. E que maravilhosa recompensa nós seremos recompensados. Então vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de profetizar. Deus é contigo, Deus é conosco. Até o nosso próximo encontro, até que Ele venha. Amo vocês.